Amados, vamos lá continuar dando valor às Escrituras Sagradas. Ela tem valor em si mesma. Não é porque eu desvalorizo que ela não vai ter valor, ou quanto eu valorizo que ela vai ter valor. Se eu valorizar a palavra de Deus, quem vai ser beneficiado sou eu. Porque ela tem o seu valor inquestionável. Claro que alguns incrédulos vão questionar mesmo. Mas até a fé é o Senhor que vai dar quando a pessoa começa a ler as Escrituras. Eu conheço um considerado ateu, não é? Como, como muitos aqui no canal já vieram pela orientação Nando Moura, não é? Muito querido, um declaradamente ateu, e ele diz nos seus vídeos, é público isso, que ele estava lendo as Escrituras, lendo a Bíblia para me checar. E a intenção é ele saber as Escrituras, ler a Bíblia, para chegar e me confrontar e me deixar sem jeito. Só que quando ele estava lendo as Escrituras, adivinha o que aconteceu? O Espírito Santo o fisgou. É assim, irmãos. É assim que eu quero também. Quando eu estiver lendo as Escrituras, eu quero que o Espírito Santo me fisgue, me torne dele e revele aquelas verdades que estão escritas, que são palavras eternas. E palavra de Deus é palavra que atinge todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Ela é poderosa. Pela palavra de Deus, então, lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele é sempre fiel. Tá certo que muitas pessoas colocam até no carro, Deus é fiel, ou qualquer conversa, mas Deus é fiel. Queridos, Deus é fiel a quê? Primeiro, Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. Segundo, Ele é fiel à sua palavra. O que Ele diz na sua palavra se cumpre. Não é a minha maneira de pensar. Deus é fiel significa que Ele vai me fazer prosperar, Ele vai fazer dar certo essas coisas que estão todas atrapalhadas na minha vida, meu lar está tudo bagunçado, mas Deus é fiel, Ele vai uma hora consertar todas essas coisas. Ele vai consertar se você se colocar diante da dependência dEle. E é necessário que Ele te enfraqueça. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que Filipenses 3 diz? Quando ele vai me enfraquecer, quando ele vai me fortalecer? Quando ele estiver me enfraquecendo. Quando ele tirar todos os meus recursos, que eu estou tentando, e dizendo, ele é fiel, ele vai, quando ele me enfraquecer, aí ele vai me fortalecer. Quando ele me enfraquecer de todos os recursos que eu penso que tenho, ao meu sonho, meus planos, meu propósito, meu, ele vai dizer os seus, enquanto você estiver nos seus, vai se virando, meu filho, vai se virando. Quando você acabar os seus recursos, não tiver mais jeito, eu serei o jeito para a sua vida. Eu serei o jeito para o seu marido, eu serei o jeito para a sua esposa, para os seus filhos, eu serei o jeito lá naquela empresa, naquele trabalho, no que você está fazendo, mas vai ser do meu jeito. Sabe como muitas vezes o Senhor nos chama à parte? Nos chama à parte para sofrer, irmãos. O Senhor muitas vezes deixa a gente sofrer. Por quê? Porque no sofrimento ele vai mostrar para nós o quanto ele nos ama. Mas como eu vou saber disto? Eu estou reclamando, estou sofrendo, não estou gostando. Mas naquele sofrimento ele vai dizer para mim e para você que eu e você somos tão teimosos, tão egoístas, tão arrogantes, tão metidos a besta. Confiamos em nosso próprio recurso. E ele diz, maldito homem que confia no homem. Faz do seu braço
a sua força e aparta seu coração do Senhor. Ao invés de bendito o homem que confia no Senhor, cuja força é o Senhor. Lá em Jeremias 17, queridos. Mas quando ele vai entrar com a força dele, porque é a maneira dele. E muitas vezes a maneira do Senhor, a vontade do Senhor nos dói, nos fere. Talvez ele tire alguma coisa que a gente ame. Tire alguns planos que são nossos, mas não são dele. Eu quero pertencer. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, o seu propósito, o seu plano, o seu eterno propósito. É assim que é o viver cristão. Ele diz, se somos infiéis, e como somos muitas vezes, né, queridos? Vamos ser realistas, verdadeiros. Quantas vezes nós somos infiéis? Mas a palavra de Deus diz, Ele, o Senhor, permanece fiel. E ele diz, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A importância da palavra de Deus. E também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, a palavra do Senhor diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O fiel é o Senhor, ele nos chama a participar desta fidelidade dele, nos fazendo fiéis. Nós não temos condições por nós mesmos de sermos fiéis, mas a palavra do Senhor diz, ele habitando em nós, e ele é fiel, ele vai nos fazer fiéis. É a operação de Deus. Eu preciso saber. Olha a importância da palavra de Deus. E aqui em Colossenses 3, versículos 16 e 17, ele diz assim, a importância da palavra de Deus, de nós lermos as Escrituras, botar o nosso coração nas Escrituras e pedir para Deus, através da sua palavra, me atraia, Senhor, para as realidades do Senhor. Me convença, me converta. Olha só o que diz Colossenses 3, 16, 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando eu vejo isso aqui, eu falo assim, não é a palavra do Lúcio, palavra de padre, palavra de pastor. Pastor deve falar o que a palavra de Deus diz. Padre deve falar o que a palavra de Deus diz. Rabino deve falar o que a palavra de Deus diz. O Lúcio deve falar o que a palavra de Deus diz. E eu não quero dizer a minha opinião aqui, não. Não tenho essa intenção. Por isso que a palavra de Deus diz, habite ricamente, abundantemente, em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja em trabalho, seja no namoro, seja no casamento, seja em relacionamento com esse, com aquele, com esta ou com aquela, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha a importância da palavra do Senhor. Quando alguém crê na palavra, recebe a palavra, lê a palavra, tem tempo para a palavra de Deus. Queridos, pessoas que reúnem só final de semana, vai lá na sua denominação, seja qual for, chega lá e acha que lá vai ter tudo o que está precisando, tudo que é de Deus para a vida dela. Esses são os interesseiros. Não vão ter. Não vão ter. O cristianismo é um estilo de vida. Cristo habita no nosso interior ou não? Quando ele vai habitar em nós? Quando nós cremos que nós nascemos de novo.
Quando nós cremos que fomos crucificados com Cristo, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e quando Deus o Pai ressuscitou o Senhor dentre os mortos e deu vida ao Senhor Jesus, Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quando Deus o Pai nos ressuscitou juntamente com Cristo, nós ganhamos uma nova vida para um novo viver. Cristo é minha vida, mas eu continuo nos meus pecados de outrora. É porque você não nasceu de novo, está aqui na cabeça, ainda não desceu no coração. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, queridos. Ser cristão e na prática do pecado, amar o mundão do mesmo jeito, mas agora eu tenho Cristo. Não tem. Sem morte do pecador, não tem vida de Cristo no interior dessa pessoa, querido. Não se engane. Se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Lá. Primeiro houve morte. E morte leva a palavra de Deus. É faca de dois gumes. Morte. Outro lado, ressurreição. Nova vida. A cruz, nós fomos incluídos em Cristo na cruz como velhas criaturas. Fomos ressuscitados como novas criaturas, Cristo habitando em mim. Cristo habitando em mim, e Ele é o Santo de Deus. Da mesma forma que Maria, o anjo do Senhor, Maria, mãe do Senhor, o anjo diz que dentro dela seria gerado um ente santo, que era filho de Deus. Olha que maravilha. E agora nós podemos ter Jesus Cristo no nosso interior, vida de Cristo. E vida de Cristo é uma vida santa, separada por Deus e para os propósitos eternos de Deus, não para os nossos propósitos. Mas eu que tenho o propósito de ser salvo e ir para o céu, esse é o propósito de Deus que já está em você. Você está sendo alcançado por aquilo que Ele, Jesus Cristo, veio para quê? Para buscar e salvar o pecador, o perdido. Quem é o perdido? Eu. Você. Jesus Cristo veio e nos atraiu no seu corpo na cruz. Aleluia. Por isso que 1 Coríntios 1,18 diz, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus, a palavra da cruz, a pregação. Como nós ficamos sabendo disso? Como eu fiquei sabendo disto? Pela palavra. Lendo e ouvindo. Como muitos estão ouvindo hoje aqui. Eu também ouvi. E a fé veio pelo ouvir, porque vem pelo ouvir. E o autor e consumador da fé, quem é? Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Jesus. 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 Por isso que a palavra do Senhor diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e ainda nos ama incondicionalmente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é Evangelho? Morte e ressurreição. A nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição juntamente com Cristo, para ganhar uma nova vida. Cristo é nossa vida. Cristo habita no interior dos salvos para viver uma vida de santidade, de arrependimento. E se eu pecar? Eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Confessar os vossos pecados. Para quem? Para o Senhor Jesus. O único que pode nos perdoar é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
vida de santidade, pelo Santo Jesus, que resolveu habitar em mim e em você, pela graça. Sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, não vem de nós. É dom, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Efésios 2:8. Louvado seja o Senhor. Abraço amoroso a todos. Se você quiser dizer de onde você é, eu agradeço. E também faça o seu comentário. Se você quiser, fique à vontade. Amém. Glória a Deus.